E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai revisar tudo que tem para ver de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Beleza, gente. Então, para começar, o que significa trigonometria? Eu coloquei aqui, ó, trigono vem de triângulo, metria vem de medidas. Então, a trigonometria é a parte da matemática que é responsável por estudar as relações existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Então tem tudo a ver com ângulo e com lados, num triângulo retângulo aqui, por enquanto. Depois a gente vai estender o estudo da trigonometria para ângulos que fogem do triângulo retângulo. Mas nessa aula a gente vai focar no triângulo retângulo. Antes de começar tudo, note o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo de lados ali B e C de catetos e A de hipotenusa, e tenho dois ângulos aqui que eu chamei de beta e gama, além do ângulo de 90 graus. A gente sabe que beta mais gama tem que dar sempre 90 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Um dos ângulos já é 90, os outros 90 sobram para dividir entre os outros dois, né? Então, se eu somar, tem que dar 90 graus. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é válido para ângulos menores que 90 graus, certo? Cada um desses daqui tem que ser menor, porque a soma deles dá 90. E esses ângulos são menores que 90 graus, a gente chama de ângulos agudos. Então tem tudo a ver com ângulos agudos que a gente vai ver nessa aula. Beleza? Vamos começar com algumas definições. O que é o principal dentro da trigonometria, que a gente estuda muito? É o seno, cosseno e a tangente de ângulos. Então, vamos definir. O que é o seno de um ângulo? Bom, o seno de um ângulo, que está dentro de um triângulo retângulo, nada mais é do que a razão entre o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa dá o seno do ângulo. Repare que aqui a notação sen diz respeito ao seno, né? É uma abreviação de seno, e esse ângulo que a gente vai colocar, dependendo de cada triângulo ou cada ângulo, a gente vai colocar seno de 30 graus, por exemplo. Então, esse aqui é um símbolo. Muita gente eu já vi confundindo como sendo uma multiplicação, seno vezes ângulo. Não, aqui não é uma multiplicação de nada. É só um símbolo que você está extraindo o seno de um certo valor. E o seno desse valor, desse ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? E o cosseno? Bom, o cosseno é parecido, só que em vez de ser o cateto oposto, é o cateto adjacente. O que é isso, cateto oposto, cateto adjacente? Vamos pegar esse ângulo beta, que é no meu triângulo. Tem dois catetos que formam o triângulo. O oposto é o que está do outro lado. O adjacente é o que forma ele, é o que está do lado dele. Então, nesse ângulo beta, o adjacente seria o cateto C, aqui, de medida C. E o oposto seria o cateto de medida B. Beleza? E a hipotenusa, lógico, é o A. É sempre o que está oposto a 90 graus. Então, já vimos o que é o seno, o que é o cosseno e a tangente. Bom, a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Claro que a hipotenusa não entra no cálculo da tangente. O oposto sobre o adjacente, isso dá a tangente. Então, para esse triângulo que a gente ilustrou aqui, para esse triângulo, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos dois ângulos. Calcular não, deixar em termos de A, B e C aí, né? O seno do beta, vamos começar com o beta. O seno é cateto oposto, B, sobre a hipotenusa A. Então, o seno de beta, B sobre A. De novo, aqui não é um seno vezes beta, é um símbolo de seno de um ângulo. E o seno de gama? O seno de gama, o oposto a ele é o C e a hipotenusa é o A. Então, C sobre A é o seno de gama. O cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente é o C e a hipotenusa A. E do gama, o adjacente é o B e a hipotenusa A. Beleza? A tangente do beta. Tangente sempre é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto B, cateto adjacente C. B sobre C. E do gama, o oposto é diferente. O oposto é o C, sobre o adjacente, que é B. Repare que deu invertido, né? Um é B sobre C, o outro é C sobre B. Isso é uma das propriedades que a gente vai ver daqui a pouco, vai elencar elas aqui. Tá? Vamos aplicar essas definições num exemplo numérico agora. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, um dos catetos mede 7, outro cateto mede 24,
E eu coloquei dois ângulos aqui dentro, o alfa e beta, que a gente já sabe que o alfa mais beta tem que dar 90, são ângulos agudos, né? E ele pede o seno, o cosseno e a tangente desses dois ângulos. Bom, para descobrir o seno e o cosseno, eu preciso da hipotenusa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar essa hipotenusa. Vamos chamar aqui de x. E para determinar essa hipotenusa, a gente usa o teorema de Pitágoras, que a gente revisou na aula anterior. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x² é 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 24 ao quadrado é 576, e somando dá 625. Então, se x ao quadrado é 625, o x é a raiz desse valor. E a raiz de 625 é 25. Então essa é a nossa hipotenusa. Foi necessário porque agora sim eu consigo calcular seno, cosseno e tangente só aplicando a definição, sem muitos cálculos. O seno de alfa, vamos começar com o alfa. Ó. O seno é o cateto oposto, 7, sobre a hipotenusa, 25. O cosseno de alfa, o cosseno é cateto adjacente, é o que forma ele, que é o 24, sobre a hipotenusa, que é 25. E a tangente? Cateto oposto, 7, sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, 7, sobre o cateto... Oh, tô falando tudo errado. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é 7 sobre 24. Beleza? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos para o beta agora. Eu sei que o seno do beta, cateto oposto 24, hipotenusa 25. O cosseno do beta é o cateto adjacente, 7, sobre hipotenusa 25. E a tangente é o oposto sobre o adjacente, 24 sobre 7. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos para mais um exemplo agora. No anterior, eu dei os lados do triângulo e pedi seno, cosseno e tangente. Nesse aqui, eu estou dando uma razão trigonométrica. Estou dando cosseno e estou pedindo os lados. Um pouquinho invertido, né? No outro eu dei os lados, pedi o cosseno. Aqui eu dei o cosseno e pedi os lados. E vocês vão ver que o esquema dos cálculos é praticamente o mesmo. Então, nesse triângulo aqui, ó, o que eu tenho de informação? Tem um lado só. Eu sei esse, em relação ao beta, ele é o cateto adjacente. Beleza? E eu sei que o cosseno de beta é 2/3. Mas olhando o triângulo, eu posso falar que o cosseno é cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa y. Então eu posso trocar esse cosseno de beta, essa coisa que ele tinha me dado no enunciado, por 8 sobre y e igualar aos 2/3. Beleza? E aí eu posso multiplicar em cruz, né, como a gente costuma falar. Então ficaria 2y igual a 24, aí dividindo por 2, y igual a 12. Então olha só, a partir do cosseno eu consegui descobrir a hipotenusa do meu triângulo. E agora, sabendo a hipotenusa, ele quer o outro cateto. Falta o x aqui só. Ele pediu x e y. Para descobrir esse x, teorema de Pitágoras. A gente sabe que x ao quadrado mais 8 ao quadrado vai ser igual ao y, que é o 12 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 12 ao quadrado é 144. Passo subtraindo dá 80. Então x é raiz de 80. Só que a raiz de 80 dá para a gente simplificar um pouco. Se você fatorar o 80, né, vai dividindo lá por 2, vai dividindo pelos valores que dá, você vai ver que o 80 é a mesma coisa que 16 vezes 5. E aí quando você tem uma multiplicação dentro de uma raiz, você pode tirar a raiz individualmente. Raiz de 16 é 4, raiz de 5 não é exata, deixa a raiz de 5. Então fica 4 raiz de 5. Beleza? Fechou, gente. Vamos voltar agora lá para a definição. A gente tinha visto essas razões, esse seno, cosseno e tangente, a gente chama de razão trigonométrica. Razão porque ele é resultado de uma fração aí, né? Em relação com cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa do triângulo. Dependendo de qual razão trigonométrica a gente está falando. Se é o seno, cosseno ou tangente. Agora repare o seguinte. Olha aqui, o seno do beta e o cosseno de gama. Os dois têm o mesmo valor, os dois valem B sobre A. Então, tanto o seno desse ângulo beta, quanto o cosseno do ângulo gama são iguais. Reparem também que o seno do gama e o cosseno de beta são iguais também, são iguais a C sobre A. Isso aqui é uma das propriedades que a gente tem com ângulos quaisquer. O seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento. Lembra que o beta e o gama
são complementares. Se a gente falar ângulos complementares, os ângulos que somam 90 graus. Então, sempre o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, o seno de gama foi igual ao cosseno de beta, e o seno de beta foi igual ao cosseno de gama. Além disso, repare que a gente já tinha visto isso anteriormente, né, que a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complemento. Então, aqui a tangente de beta era B sobre C, a do gama era C sobre B, era invertido. Então a gente consegue pegar algumas relações com esses ângulos, e eu coloquei essas propriedades aqui pra gente. Ó. A primeira propriedade é essa do seno e do cosseno. O seno de um ângulo tem o mesmo valor do cosseno de seu complemento. Então, num triângulo retângulo aqui, ó, o seno de beta seria igual ao cosseno de gama. Só que a gente não costuma escrever a propriedade desse jeito, não. A gente não usa beta e gama, dois valores diferentes. A gente costuma escrever assim, ó. Seno de beta é igual ao cosseno de 90 menos beta. Se beta mais gama dá 90, então o gama é 90 menos beta. Então só troquei, porque a gente usa o mesmo valor nos dois membros dessa igualdade aqui. Beleza? Mas basicamente é isso. Então o seno de 20 graus, por exemplo, é igual ao cosseno de 70 graus. Porque o 20 mais o 70 dá 90. O seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80 graus. Porque o 80 mais os 10 dá os 90 graus. Beleza? O que mais? A tangente de um ângulo tem o mesmo valor do inverso da tangente de seu complemento, que a gente acabou de ver. Então a tangente de beta seria 1 sobre... Quando a gente quer falar inverso, a gente fala 1 sobre ele, né? Só que a gente também, do mesmo jeito lá em cima, não costuma escrever beta e gama na nossa relação. A gente, em vez de gama, escreve 90 menos beta. Então a tangente de beta é 1 sobre tangente de 90 menos beta. Até o beta mesmo a gente não costuma usar. Quando a gente vai escrever a relação, a gente chama beta, em vez de beta, coloca x. Chama o ângulo de x. Beleza? Mas tanto faz isso. Isso é o nome da variável, né? Essas são as duas propriedades que a gente percebe de cara, só de observar o triângulo lá com as definições. Mas tem mais duas que são importantes que a gente usa bastante. A terceira é essa aqui, ó. Essa eu diria que é a mais importante. A gente chama de relação fundamental da trigonometria. A soma do quadrado do seno de um ângulo com o quadrado do cosseno do mesmo ângulo vale 1. Ou seja, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale sempre 1. Não importa quanto é esse beta. Aqui poderia ser o gama, seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama igual a 1. Então isso vale, sim, ângulo de 2 graus. Quanto é o seno e quanto é o cosseno? Não sei. Mas se eu fizer seno ao quadrado e somar com cosseno ao quadrado, isso vai dar 1. Beleza? Olha uma demonstração rápida aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do beta. Vamos pegar aqui o triângulo. O seno do beta é o B sobre A, não é? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então fica B sobre A ao quadrado. E o cosseno de beta é C sobre A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tal ao quadrado também. Quando a gente eleva uma fração ao quadrado, você eleva em cima e embaixo. Então fica B quadrado sobre A quadrado mais C quadrado sobre A quadrado. O mesmo denominador você pode manter e somar o que está em cima. Agora, B quadrado mais C quadrado não é a soma dos quadrados dos catetos? Isso não é igual ao quadrado da hipotenusa? Então B quadrado mais C quadrado nada mais é do que o próprio A ao quadrado. Isso vai virar então A quadrado sobre A quadrado. E qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, teve todo um meio de campo ali, mas no final dá 1. Beleza, gente? Que legal, né? Uma demonstraçãozinha rápida de uma relação que é fundamental aqui dentro da trigonometria. E a última propriedade, chamei aqui de P4, é que a tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Você pode fazer a cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza. Mas se você souber o seno e o cosseno, basta dividir. Seno sobre cosseno dá igual a tangente. E isso também de qualquer ângulo. Uma demonstraçãozinha rápida. Para fazer essa demonstração, eu vou partir do segundo membro. Vou fazer seno sobre cosseno e provar que ele é igual a tangente. O seno de beta é B sobre A. E o cosseno de beta é C sobre A, né? Adjacente sobre hipotenusa. Então fica essa fração aqui. B sobre A dividido por C sobre A. Isso nada mais é do que a fração de cima multiplicado pelo inverso do de baixo, né? Então fica B sobre A, embaixo era C sobre A, então fica A sobre C multiplicando. Aí repare que eu posso simplificar os A's. Ficou só então B sobre C.
Só que em relação ao beta, ó, olha aqui no meu triângulo, em relação ao beta, o B sobre o C é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que a gente viu que é a tangente do ângulo. Então, seno sobre cosseno dá sempre igual a tangente. Beleza? Então, para fechar a nossa aula aqui de trigonometria no triângulo retângulo, eu coloquei um exemplo sendo o seguinte, ó, o enunciado. Sejam alfa e beta os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Sabendo-se que o seno de alfa é 3/5, aí eu peço todos os outros. Eu peço o cosseno de alfa, a tangente do alfa, o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente do beta. Então, sabendo uma relação, uma razão trigonométrica, eu peço as outras 5. Vamos lá? Bom, no item A, ele quer o cosseno. E o que eu tenho de informação? O seno. A gente acabou de ver uma relação entre o seno e o cosseno. Qual que era? É que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre dá 1. Agora, no lugar do seno ao quadrado de alfa, vai ser 3/5 elevados ao quadrado. Então fica 3/5 ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado, que é o item A, igual a 1. Ah, uma coisa importante, ó. Quando a gente fala seno de alfa ao quadrado, né? Você pode colocar seno de alfa entre parênteses e colocar o elevado ao quadrado, tá certo? Ou o que a gente costuma usar é seno e colocar o elevado ao quadrado na palavra seno ali. Certo? É só um símbolo, uma simbologia. Mas o mais correto, digamos assim, seria colocar seno de alfa ao quadrado. Tudo bem? Mas para facilitar a notação, a gente acaba usando desse jeito. E vai ser sempre assim, mesmo que for seno elevado ao cubo. É seno ao cubo e coloco o ângulo depois. Tá? Vamos fazer os cálculos aqui. Eu vou obter o cosseno de alfa, que é o que ele quer no item A. 3/5 ao quadrado, você leva em cima e embaixo, fica 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado. E aí, para facilitar minha vida, ó, eu já escrevi esse número 1 como sendo 25 sobre 25. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, não é? Isso facilita porque agora esse 9 sobre 25 passa subtraindo para o outro lado. E aí o 25 menos o 9 fica 16, né? Já que eles estão no mesmo denominador, é só fazer a continha em cima. Então fica cosseno ao quadrado igual a 16 sobre 25. E se cosseno elevado ao quadrado é 16 sobre 25, você tira a raiz. Aí quando você tira a raiz de uma fração, você tira a raiz em cima e embaixo. A raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Então daria mais ou menos, né? Quando você tira a raiz tem que ser mais ou menos. Pode ser positivo ou pode ser negativo. De 4/5. Só que quando a gente está falando de ângulos agudos, ângulos que estão num triângulo retângulo, o seno, o cosseno e a tangente são sempre positivos. Eu fiz questão de colocar o mais ou menos aqui, porque para ângulos maiores que 90 graus, o seno ou o cosseno ou até a tangente podem dar negativos. A gente vai estudar isso mais adiante. Tá? Então, só coloquei essa passagem, mas agora a gente completa que cosseno é 4/5 positivos, porque eu sei que meu ângulo está dentro de um triângulo retângulo, é um ângulo menor que 90 graus. Beleza? O caso em que daria negativo a gente vai discutir depois. Tá, descobri que o cosseno é 4/5. Agora na letra B ele pede a tangente do alfa. A tangente a gente pode usar a relação que a gente viu agora há pouco também. Que a tangente é seno sobre cosseno. E agora eu sei o seno e sei o cosseno. No lugar do seno de alfa eu troco por 3/5, no lugar do cosseno eu troco por 4/5. Aí eu pego o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo, então fica 3/5, e multiplico aqui por 5/4, que é o inverso, né? Aí cancelo o 5, fica 3/4, a tangente do meu ângulo. Beleza? Então tá certo. Agora eu sei o cosseno do alfa, a tangente do alfa e o seno do alfa. Eu sei as 3 medidas do alfa. Agora eu quero as 3 do beta na letra C. O seno, o cosseno e a tangente do beta. Para isso a gente vai usar aquelas 2 primeiras relações que a gente viu nas propriedades lá, né? Primeiro, a gente viu que o seno do beta, ó, vamos começar com o seno. O seno do ângulo é sempre o cosseno do complementar, não é? Então o seno do beta é a mesma coisa que o cosseno do alfa. E o cosseno do alfa não era 4/5? Então, só trocar aqui por 4/5. Seno de beta é 4/5. O cosseno de beta vai ser igual ao seno do alfa. O cosseno de um ângulo é o seno do complementar. E o seno de alfa está aqui enunciado, é 3/5. Então fechou, cosseno de beta é 3/5. E a tangente do beta? A gente sempre viu que a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do complementar. Então vai ser 1 sobre a tangente de alfa, né, que a gente tinha visto.
Se inverter, aqui a tangente do alfa é 3/4, você inverte e fica 4/3. Isso fica a tangente do nosso beta. Fechou? Então, olha só, com uma relação, com uma razão trigonométrica, no caso o seno, consegui descobrir todas as outras. Tinha um jeito mais simples de demonstrar todos esses valores aí. Para esse caso específico, os ângulos estão no triângulo retângulo. Vamos fazer aqui, ó. Então fica uma segunda resolução de todos os itens de novo. Eu posso pensar que eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem lá os ângulos alfa e beta. Então, vamos supor que eu não sei de nada do que a gente viu anteriormente aqui, ó. Né? Nesse exemplo. Né? Eu vou ter que ainda saber o que é seno, cosseno e tangente. Vamos supor que eu não fiz esse exemplo ainda na primeira resolução. Eu vejo aqui, ó, alfa e beta são os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, eu desenhei um triângulo retângulo e coloquei lá, alfa e beta. Aí ele me fala que o seno de alfa é 3/5. O seno de alfa não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então eu posso pensar que existe um triângulo retângulo, onde o cateto oposto é o 3, em relação ao alfa, e a hipotenusa é 5. Cateto oposto é aqui 3, e a hipotenusa é 5. E aí, usando um Pitágoras, eu consigo descobrir o outro cateto aqui. Mas tem um triângulo que eu falei para vocês na aula anterior, que é o triângulo mais famoso, o triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4, 5. Então, se um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o outro cateto tem que ser 4. Se você não lembrar, é só fazer. Chama aqui de x, você faz x² mais 3² igual a 5². Aí você vai descobrir que é 4. Beleza? E agora que eu sei as 3 medidas do triângulo, fica tudo facinho de resolver, ó. O cosseno de alfa. Cosseno é cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. A tangente de alfa. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 3/4. Agora, com relação ao beta. O seno de beta. Cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa, 5. O cosseno. Cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, 5. E a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 4/3. Olha, foi bem mais rápido, né? Nem precisei aplicar aquelas propriedades. Mas eu fiz questão de fazer por elas esse exercício específico, porque elas vão ser muito úteis, saber essas relações. Então eu quis trabalhar ela com vocês. Fechou, gente? Então a gente encerra por aqui. É isso que eu queria passar para vocês de trigonometria no triângulo retângulo. Na próxima videoaula, a gente vai ver como que calcula o seno, o cosseno e a tangente. Como calcula não? Quais são os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. São os ângulos que mais aparecem. São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Então ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.